Olá, então vamos dar continuidade ao histórico da segurança aqui, da segurança privada aqui no Brasil. E agora eu quero especificar um pouquinho mais como isso aí se desenvolveu para chegar na legislação que nós temos hoje, né? Então, primeiramente, nós tivemos aqui, dentro desse histórico, em 1940, a Guarda Noturna de Santos, que existe até hoje em Santos lá. Em 1951 foram criadas as Guardas Particulares do Paraná. E aí, olha só, vamos começar a entender agora como é que surgiu esse negócio da segurança privada e qual foi a preocupação que eles tiveram. O que trouxe, né, o governo aqui, o Estado, a procurar, a criar a segurança privada aqui no Brasil. Em 1951, nós tivemos o primeiro assalto aqui no Brasil, que foi na Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, onde levaram 3 milhões de cruzeiros aqui em São Paulo, né? Em 59, o Banco do Brasil foi levado ali num roubo, na verdade era numa Kombi que eles estavam transitando com o dinheiro aqui em São Paulo também, onde levaram 3,7 milhões de cruzeiros. Então isso aí já começou a chamar a atenção, porque não era comum. E aí tem que entender o quê? O contexto ali daquela época. Então, hoje a gente fala de assaltos, a forma com que os roubos ocorrem hoje, bem diferente do que era antigamente, porque não existia aquele nível de criminalidade, inclusive o nível de planejamento para fazer assaltos assim tão grandes, né? Então era bem diferente, por isso tem que contextualizar, entender aquele período. Mais tarde, o que nós tivemos ainda? Em 65, o primeiro grande assalto aqui no Banco Moreira Salles, onde foi levado 500 milhões de cruzeiros. Coisa então que não era normal, roubo a banco aqui, né? A segurança bancária era extremamente rudimentar, então não tinha a profissionalização. Quer dizer, não existia ainda nos bancos a figura do vigilante. Por isso o banco era muito fácil de cometer esse tipo de roubo. Porém, não era usual, não era uma prática criminosa na época de fazer roubo a banco. Não era comum isso acontecer, apesar da fragilidade da segurança do banco. Em 68, os grupos de esquerda começam a assaltar banco com o objetivo de subsidiar o movimento. Quer dizer, os grupos de esquerda na época, ali chamados comunistas ou guerrilheiros ali, que queriam tomar o poder do país através da força, então mudar o poder, tirar o governo militar, passando para a mão ali desses civis que na época queriam fazer essa mudança, essa transição através da força, uma parte pelo menos desse grupo, né, começaram a assaltar banco, fazer o roubo a banco, para poder subsidiar os movimentos dele, que era treinamento de guerrilha, que eles faziam inclusive em outros países e aqui também em alguns campos de treinamento no Brasil. Então o objetivo era conseguir dinheiro, não para que ele comprasse coisas, ficasse rico, ou coisas desse tipo. Ele queria dinheiro para financiar a guerrilha. Então foi aí que começa o roubo a banco, começa a criar uma preocupação no Estado, né? Para o Estado ali, por conta disso daqui. Então o primeiro assalto aqui, ó, em 68, foi criado aqui foi realizado aqui pela Ação Libertadora Nacional, a ALN, né, que era conhecida aí, que fez o primeiro assalto. Então, em 1968, nós tivemos o primeiro assalto a banco, com grupos aí de esquerda ali tentando angariar fundos para poder movimentar sua guerrilha e tomar o poder do país através da força. Para a gente ter uma ideia aqui desse negócio de roubo a banco, como é que isso acontecia no Brasil, pegamos um exemplo aqui do estado de São Paulo. Em 1967, ocorreram 2 assaltos a banco, aqui dentro do estado. Em 68, quando os grupos de esquerda começam a atuar nesses roubos aí, então já passou para 11 assaltos. Então já mudou. Em 69, na continuação ainda desses grupos atuando aqui no roubo a bancos, tiveram então 69 assaltos aqui, né? Que ocorreram aqui 62 assaltos aqui no estado de São Paulo. Então, vejam a mudança da quantidade aí de roubos aí e como isso começou então a chamar a atenção do Estado. Por quê? Porque a partir daí, o que acontece é que o roubo a banco passa a ser um crime aqui contra a soberania nacional. Por que esse entendimento? Porque o objetivo do dinheiro, do roubo ali, era justamente financiar a guerrilha e aí tomar o poder do país.
Então, por conta disso, essa visão de que o roubo a banco passou a ser um crime contra a soberania nacional. E, portanto, a partir daí é que foram criadas, então, a primeira legislação que a gente conhece, né? Os bandidos aqui não tinham ainda descoberto aqui a mina, que só viria a descobrir depois de conviver com os presos políticos. Então, o que acontece? Esses presos políticos que atuavam diretamente ali nesse roubo aí, que eram estudantes, uma grande maioria ali, na sua grande maioria, né? Quando presos, foram colocados juntos com presos comuns, no presídio de Tiradentes e na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Então, era tão fácil fazer o assalto a banco que era uma espécie de vestibular para a luta armada. Quer dizer, quem entrava para trabalhar naquelas células de guerrilheiros que iam começar na luta armada, o roubo a banco era uma das primeiras atividades, né, que começava a atuar ali dentro da guerrilha armada. Muito bem. Então, nesse bloco, nós vamos finalizar por aqui e voltamos no próximo para dar uma sequência e explicar justamente a criação da legislação, agora que você já entendeu esse contexto aqui, o porquê que essa legislação foi criada, então. Observando o quê? Que o crime do roubo a banco passou, então, a ser um crime contra a soberania nacional. E por isso é que o Estado, então, interviu de uma forma, assim, direta, que é criando uma legislação e criando as empresas de segurança. Então, até o próximo bloco.